Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de história dessa semana. Como sempre, vamos iniciar pela correção. Nossa correção começa na página 282, vai para 283 e termina na 287. Muito bem. Vamos para a 282 primeiro. Primeira perguntinha. Por que a Idade Média também ficou conhecida como Idade das Trevas? Por que podemos considerar essa denominação equívoco? Muito bem, o motivo é porque se acreditava que o período medieval havia sido marcado por diversas questões negativas, como doenças, pobreza, intolerância religiosa, além de poucos avanços artísticos, técnicos e científicos. E por que um equívoco? Chamar esse período de Idade da Treva um equívoco, pois, no período medieval, ocorreram muitas transformações e realizações em diversos aspectos culturais da atualidade. Existem graças a esse período. Alguns exemplos são a língua portuguesa, castelhana e francesa, além da formação de várias nações europeias. Então, é denominado Idade das Trevas por causa desse monte de coisa ruim que aconteceu, mas não é um equívoco porque coisas importantes para a nossa história ocorreram nessa época, como o surgimento da nossa própria língua, né, a língua portuguesa. Qual foi a estratégia adotada pelos governantes romanos para interligar as diversas regiões do Império Romano? Foi criar uma rede de estradas, facilitando assim a passagem das tropas do exército romano, além de estimular o comércio, o que desenvolveu uma relação comercial entre as regiões interligadas. Por quê? Entre uma estrada bem feita e um caminho, digamos assim, no meio de uma floresta, por exemplo, é bem mais devagar andar no meio da floresta do que numa estrada bem feita e pavimentada. As estradas romanas foram tão bem feitas que algumas são usadas até hoje. Por isso que facilitou o movimento. Como era uma estrada que facilitava a movimentação, as pessoas podiam andar mais rápido. E isso facilitava o pessoal chegar em um lugar, comercializar em outro e por aí vai. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. O Império Romano se estendeu por muitas regiões, chegando a ocupar territórios europeus, africanos e do Oriente Médio. Com as dificuldades que o Império Romano tinha de proteger suas fronteiras, cada vez mais os povos germânicos passaram a invadir seus territórios. Com o fim da expansão, o Império passou por um longo processo de crise. O sistema econômico escravista romano entrou em declínio após o fim das expansões territoriais do Império. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase a seguir. A crise do Império Romano afetou o comércio e os centros urbanos. Assim, as pessoas passaram a migrar para o campo em busca de uma vida melhor. Muito bem. Complete as frases e em seguida circule as respostas no diagrama. Os povos germânicos invadiram. Os povos que invadiram o Império Romano são conhecidos como germânicos, que é bem aqui. O imperador romano que dividiu o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente se chamava Teodósio. Não se esqueçam de, na hora de corrigir, completar direitinho. A organização social dos povos germânicos, na qual as decisões eram tomadas pelos chefes de família, era patriarcal. Vocês preenchem aqui e respondem aqui, viu? Os costumes germânicos eram transmitidos por meio da oralidade, ou seja, eles tinham uma tradição oral, contavam as histórias e passavam de uma geração para outra. Não tinha nada escrito. Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões no caderno. A partir de qual momento o Império Romano se tornou cristão? A partir dos séculos
4 e 5, logo após os imperadores romanos se converterem ao cristianismo. O que significou a conversão ao cristianismo do Império Romano? Significou o enfraquecimento do paganismo. Lembrando que paganismo era como era vista qualquer religião que não segue, que é diferente da religião cristã. Muitas acabam sendo consideradas religiões pagãs, como a religião nórdica, né, a Wicca e até mesmo o culto aos deuses romanos e gregos antigos. Explique o que era paganismo para os cristãos. O paganismo era a religião romana antes de se tornar cristã. Se caracterizava pela crença de diversos deuses e deusas. Muito bem. 287 agora. Vamos lá. Complete a frase abaixo, marcando um X na alternativa correta. Os povos bizantinos foram muito influenciados pelas culturas greco-romana, persa e chinesa. Teve gente que marcou americana, ainda nem existia isso aqui. Como os imperadores eram representados na arte bizantina? Porque a igreja e o Estado financiavam os artistas. Eram representados na arte bizantina como mediadores entre os seres humanos e Deus. Os artistas eram financiados pela igreja e pelo Estado para que pudessem se promover por meio da arte, com representações que lhe favorecessem. Seria mais ou menos como se você fosse pegar e tirasse várias fotos no estúdio com um profissional e postasse nas suas redes sociais. Ou seja, você pagava alguém para fazer uma arte na tentativa que lhe favorecesse, que lhe promovesse coisa. E só que você paga o fotógrafo, né? No caso, nessa época eram os artistas, pintores principalmente. Então eles pintavam sempre eles com aquela aura em torno da cabeça que é considerada divina. Ele junta figuras divinas e por aí vai. Que o quê? Para que chamasse a atenção e favorecesse suas representações. Marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, corrija as frases que foram assinaladas como falsas. Então, a é falsa, B verdade, F falsa, D verdade. Então, vamos corrigir. Na alternativa A, todos os territórios sob domínio romano eram submetidos às leis romanas, o que facilitou a unificação do império. O documento Corpo do Direito Civil se expandiu para outros povos muito além do Império Romano, tendo influenciado a criação de códigos de leis de vários países como o Brasil, tornando-se uma das bases do direito moderno, ou seja, o Corpo do Direito Civil, ou Corpus Juris Civilis, que é o nome romano dele, né? Ele é a base de leis do mundo todo, incluindo aqui as do Brasil. Apesar de que, infelizmente, muita gente acaba não cumprindo elas. Bem, com isso termina a nossa parte de revisão. De correção. Vamos agora ver o Império Islâmico. Muito bem. No século VII, os povos árabes se unificaram em torno de uma mesma religião, o islamismo, passando a compartilhar ideais semelhantes. Por quê, pessoal? Antes do século VII, os povos islâmicos, a gente pode nem chamar, né, que o islamismo não existia ainda nesse momento, eles viviam em tribos e tinham uma cultura de cultuar diversos deuses, ou seja, tinham politeístas. É tanto que Meca, que é a cidade sagrada para eles, era conhecida por ter templos e imagens de todos esses deuses que esses povos, que as tribos, né, cultuavam. Com o tempo, depois que Maomé fundou a religião islâmica, ele começou a converter a população,
ele chegou a ser atacado e expulso de Meca, né? Por quê? Porque as pessoas que cuidavam dos templos de lá, eles não queriam, porque se cultuassem só um deus, as pessoas iam parar de fazer oferendas para os outros deuses, que era a forma de renda do pessoal que cuidava dos templos. Então eles não queriam uma mudança. Resultado, deu uma confusão, Maomé teve que sair de lá fugindo, depois ele voltou e conseguiu tomar Meca, e hoje ela é uma cidade sagrada para o islamismo. Mas a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. O profeta Maomé, fundador da religião islâmica, nasceu na cidade de Meca, na Península Arábica, em 570. Em seus ensinamentos, o profeta pregava que todo muçulmano deveria assumir um compromisso com Alá, como é chamado o Deus Islâmico. Nesse compromisso, chamado Jihad, os fiéis têm o dever de se dedicar à sua religião e de defendê-la. Desculpa. Princípio que ajudou a impulsionar a expansão islâmica. A unificação religiosa propiciou ainda a formação de uma unidade política, estabelecendo um poder centralizado nas mãos dos sucessores de Maomé, os califas. Com isso, os muçulmanos criaram grandes e bem organizados exércitos, propiciando a expansão de seus territórios e a formação do Império Islâmico. Então, como é que Maomé digamos assim, fundou essa religião, né? Fundou o islamismo. A versão sagrada, né? A versão que é contada nos contos, que seria algo do tipo que ele recebeu a visita de um enviado divino e a partir desse enviado ele foi escrevendo o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Do mesmo jeito que o cristianismo tem a Bíblia, o judaísmo tem o Torá, o islamismo tem o Alcorão. Muito bem. A versão, digamos assim, histórica arqueológica é que o Maomé, ele era órfão e trabalhava com o tio dele sendo guia de caravana. Lembre-se, quando eu comecei a explicar, eram muitas tribos, algumas eram nômades e tinham que ir para várias cidades para fazer comércio. Como é que eles atravessavam aquela região com deserto e coisa do tipo? Com a ajuda de caravanas, onde tinha um guia. O tio do Maomé era guia, o Maomé aprendeu a ser guia e, como ele viajava para várias regiões, ele entrou em contato com outras duas religiões diferentes da religião que ele conhecia. Essas duas religiões foram o judaísmo e o cristianismo. A partir daí, ele percebeu a visão da ideia de um Deus único. Então, iniciou a criação, né, do islamismo. É tanto que há várias coisas semelhantes entre o Torá, o Alcorão e a Bíblia, principalmente se tratando do Antigo Testamento. Muito bem. Como todo mundo ficou unido só num rei, só numa religião, essa religião serviu de base, né, de amálgama para unir o povo. E com isso criaram exércitos poderosos e começaram a ideia de expandir a religião islâmica. Agora, por exemplo, quero que vocês percebam uma coisinha aqui. Vamos ver se dá. Se vocês olharem no livro de vocês, vai perceber, né, que ele não tem rosto. Por quê? Na religião islâmica, a representação de rostos humanos ela é meio que proibida. Então eles não faziam. Então quando alguém vai fazer alguma representação de Maomé, de Alá, entre outras coisas, tendem a fazer sem o rosto, para que ou com o rosto coberto, para que não, digamos assim,
não seja uma forma de preconceito, que não seja uma forma de desrespeitar a religião deles. Muito bem, ó. Dessa maneira, nos séculos seguintes, eles conquistaram o restante do Oriente Médio, o norte da África e partes da Península Ibérica, da Ásia Central e da Índia. Observe o mapa a seguir, que é esse mapa aqui de baixo. Então, o rosinha é a época de Maomé. Ele ficou nessa coisa. Medina, Maomé, quando ele fugiu de Meca, né? Porque tentaram matá-lo por causa das ideias da religião dele. Ele se escondeu em Medina. Aqui em Medina, ele fez o seu exército, né? E marchou para Meca. É tanto que é considerado o ano 1, a fuga de Maomé de Meca para Medina é considerado como o marco inicial do calendário islâmico. É tipo o ano 1. Tipo o nascimento de Cristo para o cristianismo. Então, essa saída do Maomé de Meca para Medina é o ano 1 deles. Os primeiros califas, toda essa área verde, ou seja, depois de Maomé, quando veio os califas, né, que foram seus descendentes, digamos assim, se espalharam, tomaram toda essa região. E a dinastia Omíada tomou essas outras partes. Ou seja, percebemos que ele virou um grande império, né? Isso entre os séculos 7 e 8, ou seja, eles tomaram todo esse tamanho por causa dos exércitos fortes e unificados, principalmente pela religião. Continuando. Aqui, né, nós temos o texto Cidadania no Dia a Dia, o combate à islamofobia. Nas últimas décadas, diversos atos de terrorismo foram realizados contra a população de diferentes países. Chamamos de terrorismo a ação de violência física praticada contra cidadãos para alcançar determinados objetivos políticos ou religiosos. Alguns desses atentados foram promovidos por grupos radicais que fazem uso da religião islâmica para justificar parte de suas ações. Porém, a maioria da comunidade islâmica é totalmente contra atos terroristas e considera o uso da religião para justificar essas ações uma distorção dos mandamentos islâmicos, pois no Alcorão, o livro sagrado do islamismo, há diversos ensinamentos favoráveis à paz e à tolerância. Mesmo se posicionando contra o terrorismo, muitos muçulmanos acabam se tornando vítimas do preconceito gerado pela associação direta entre a religião islâmica e o terror. Para isso, o termo islamofobia tem sido usado para se referir à intolerância aos islâmicos. Nos últimos anos, vários atos de perseguição a eles ocorreram em diferentes países, inclusive no Brasil. Por esse motivo, diversas campanhas são promovidas para combater esse problema. Leia a manchete a seguir, lembrando, respeitar e valorizar a diversidade religiosa são atitudes essenciais para vivermos em uma sociedade integrada, na qual as pessoas se sintam acolhidas, possibilitando maior harmonia e paz para todos. Ou seja, devemos respeitar a cultura e a religião das pessoas, porque nem todos vão ter a mesma cultura ou a mesma religião que você, e ela tem tanto direito de manter sua cultura e sua religião quanto você tem da sua. Ou seja, devemos respeitar e valorizar a diversidade. Campanha Conheça o Muçulmano, combate preconceitos. E a outra, a escola pública em Paris, tenta combater o antissemitismo e a islamofobia. Antissemitismo, pessoal, é tipo a islamofobia, só que em relação aos judeus. É uma aversão aos judeus. Pois é, eles também sofrem preconceito. Muito bem, aqui já vem a nossa primeira atividade, página 289.
responder essas duas questões. Qual o tema das manchetes acima e por que é importante combater a islamofobia? Em sua opinião, de que maneiras podemos combater esse problema? Agora vamos ver o comércio na Idade Média. Vamos sair um pouco aqui do islamismo, né? E vamos partir para a parte do comércio. O comércio na Idade Média. Durante o início da Idade Média, ocorreu um processo de ruralização da economia europeia. Ruralização, pessoal, como aqui a gente fala, né? Ou seja, a área rural passou a ter maior importância econômica, enquanto os centros urbanos se tornaram menos relevantes. Por que isso aconteceu? Lembre-se, durante Roma, o pessoal estava morando tudo em cidade. Ou seja, tinha uma grande urbanização. As cidades eram mais importantes que o campo e era onde concentrava a maior riqueza e tudo mais. O problema é que muitas cidades naquela época, a grande maioria, principalmente as cidades romanas, eram cercadas por muralhas de proteção, o que por um lado é bom. Por outro, ocorre o quê? Se o exército inimigo ocupar todas as entradas dessas muralhas, as pessoas que estão lá dentro ficam presas. Ninguém entra, ninguém sai. Ou seja, começa a faltar coisas lá dentro. E faltando essas coisas, o pessoal começa a ficar desesperado, com fome. A gente chama isso de cerco. Fazer o cerco a uma cidade. Por exemplo, em Roma aconteceu isso. Os bárbaros, né, os povos bárbaros, os povos germânicos, impediram, bloquearam, né, toda a saída de Roma e bloquearam também o abastecimento de água, que eram feitas por canais, que a gente já viu até na parte de arquitetura. Sem a água, começou a faltar comida, a população ficou desesperada. Acabaram se rendendo e perdendo a cidade. Com isso, acabando o Império Romano do Ocidente. Visto por esse ângulo, a população começou a ficar com medo de ficar em cidade. Então, quem sobreviveu voltou a viver no campo, por se sentir mais seguro e por ter melhores condições de viver agora. Continuando aqui, ó. Com o fim do Império Romano do Ocidente, ocorre uma diminuição na circulação de moedas, assim como o enfraquecimento do comércio. Afinal, se é o Império Romano, quem é que ia cunhar as moedas, né? Ou seja, a moeda começou a ficar como algo escasso. Aí o que acontece? O que o pessoal ia fazer para comercializar? É o que a gente vai ver mais na frente. Porém, as trocas comerciais com o Oriente não cessaram. O mar Mediterrâneo e as rotas terrestres continuaram a ser utilizadas para trocas de mercadorias durante toda a Idade Média. Daí o texto a seguir. Então, eles continuaram comercializando, mas agora não necessariamente com moedas, mas sim uma troca de um produto para o outro. Ou seja, é o chamado escambo. Aí vamos ver o texto aqui, ó. Procurando proteger as regiões não ocupadas pelos islamitas, a frota bizantina bloqueou a faixa central daquele mar Mediterrâneo, isolando sua zona ocidental da oriental. Assim, o tráfico mediterrâneo tornou-se intenso no centro da região de relativa segurança, o que beneficiou a Península Itálica, transformando numa das principais vias de importação de produtos orientais, posição mantida nos séculos seguintes. Ou seja, como eles bloquearam uma parte do mar Mediterrâneo, não dava mais para passar, que era para proteger as áreas que os islâmicos ainda não tinham ocupado, ela acelerou, aumentou a quantidade de mercadoria passando, né? Dá o termo até tráfico de mercadorias. Não é o tráfico de traficante de drogas, é o tráfico de trafegar, de levar um ponto ao outro as mercadorias. Ok? É diferente. Com isso, acabou que essa região ficou cada vez mais rica. Ó,
Tais produtos ainda penetravam no Ocidente pela Espanha muçulmana, onde mercadores francos e judeus iam buscá-los. Quando, em 829, os muçulmanos ocuparam a estratégica ilha de Creta, passaram a dominar o Mediterrâneo, que, livre do bloqueio bizantino, foi reaberta a navegação. Logo, as trocas nunca foram interrompidas, e apesar de o Mediterrâneo ter tido zonas perigosas, que variavam ao longo dos séculos, ele jamais foi um mar deserto, ou seja, tinha sempre navio passando, levando mercadoria. O comércio interno também se viu limitado, mas não paralisado. Se as dificuldades de produção de um lado restringiam as trocas por gerar poucos excedentes, de outro lado, tornavam necessários que uma região com problemas temporários procurasse determinados produtos básicos em outra. Vamos supor, essa região bem aqui começou a ter problema de abastecimento de arroz. Então, ela começou a comprar dessa daqui, que é onde ela tinha maior produção de arroz. Ou seja, o comércio entre esses dois pontinhos aumentava e continuava ocorrendo. Muito bem. Vamos observar aqui as principais rotas, né? Vindo da África, do Oriente, Ásia e principalmente Europa. E temos também, né, as principais coisas que eram comercializadas. Ouro, que vinha dessa região, ó, aqui de baixo. O ouro e escravos. Daqui também, ó. E aqui também. Prata, ferro, chumbo, pedras preciosas, madeira, seda. Seda vinha principalmente daqui, ó, da China. Tecido, vinho, como por exemplo a Dulles, produtora de vinho, Kiev, bem aqui. Especiarias, principalmente aqui na Índia, ó, que são tipo baunilha, pimenta, cravo, frutas tropicais, esse tipo de coisa. Azeite, que era produzido principalmente aqui na Grécia. Peixe, em boa parte do litoral, né? Escravos, que a gente já viu aqui. Ou seja, essas eram as rotas comerciais daquela época, na Idade Média, que onde passavam. Iam, lembrando que muitas iam para Veneza ou Gênova, para ter maior concentração. É tanto que tem o Marco Polo, que ele trabalhou fazendo essas rotas comerciais, e tem uma história bem interessante de que, como essas rotas comerciais passavam por muitas regiões e levavam coisas valiosas, óbvio que ocorria o quê? Assaltos. Haviam bandidos nas estradas, bandidos que atacavam essas caravanas e tomavam tudo. Tem uma história que fala que o pai do Marco Polo, ele, durante sua viagem, ajudou um cara numa viagem no meio do deserto. Ele salvou a vida de um cara. Esse cara era uma espécie de líder ou rei dos ladrões da região. Em agradecimento, ele deu um símbolo, acho que se não me engano, um medalhão com um símbolo lá. E disse que toda vez que a caravana dele fosse atacada, ele mostrasse aquele símbolo, que assim ele poderia passar sem sofrer nenhum problema, ou seja, ele estava protegido. Depois ele entregou esse medalhão, né, o pai do Marco Polo, quando parou de fazer essas viagens, entregou para o filho. O que dava ao Marco Polo, né, uma grandíssima vantagem. Afinal, ele tinha quase que 100% de certeza que não seria atacado enquanto estivesse na caravana. E ele foi um que foi para a China, trouxe várias coisas da China para
Europa e, e ajudou demais o comércio ocidental e oriental. Muito bem, turminha. Então, a nossa agenda serão as páginas 289, essas duas questõezinhas aqui, as páginas 291, 292 e 293. Muito bem. Ó, aqui, página 289, 291, 292, 293. Ok? Muito bem. Não se esqueçam de copiar a agenda, responder direitinho sem pressa. Porque se responde tudo errado, eu nem coloco como a pessoa já entregou, né? Ela volta para fazer de novo. E com isso a nossa aula chega ao final. Bons estudos. Tchau.